Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Aproveitar, esse momento importante da gente aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, que tanto nos auxilia. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Pedimos também ao Mestre Jesus que se faça presente, bem como a todos os amigos espirituais que nos auxiliam no trabalho dessa casa, para que todos nós aqui presentes, encarnados, desencarnados, possamos aproveitar esse momento de aprendizado. E que a nossa irmã, que fará uso da palavra, seja ajudada, inspirada, e que todos nós possamos aproveitar desse momento. Graças a Deus, e que assim seja. Com vocês, Cristina Ferro, falando sobre os trabalhadores do Senhor. Boa noite a todos, Vamos começar o estudo aí dessa noite com essa frase aí que é atribuída a Platão, que diz o seguinte: podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Platão foi um filósofo grego que viveu de 428 a.C. a 348 a.C. Ele era um discípulo de Sócrates. Sócrates, eles dois foram precursores do espiritismo, Por quê? Sócrates foi o primeiro que pregou a unicidade de Deus, que existia um Deus único, a imortalidade da alma e a vida futura. E por isso foi perseguido, tanto quanto Jesus, naquele tempo. Essas ideias eram muito loucas para o pessoal aceitar. E ele também não escreveu nada. Foi Platão que escreveu os pensamentos de Sócrates, assim como Jesus também viveu, mas quem escreveu foram os apóstolos. Então, eu acho muito importante que a gente atente para isso, que a gente não tenha medo da luz. O Espiritismo é a terceira revelação de Deus, para a humanidade, e a gente não pode minimizar isso, é de uma grandiosidade, e é de uma luz que a gente não pode deixar passar sem a gente realmente pensar sobre, sem a gente refletir. E agora eu vou contar uma historinha aqui. Um professor Sufi é uma ala do Islã, que prega a contemplação, uma relação íntima com Deus através de oração, de jejum, é uma parte mística do islamismo. E esse professor Sufi, ele tinha o hábito de contar uma parábola ao final de cada aula, mas os alunos nem sempre entendiam a mensagem dela. Professor, um de seus alunos disse desafiadoramente um dia: você sempre conta uma história, mas nunca explica o seu significado mais profundo. Peço desculpas por ter realizado essas ações. O professor pediu desculpas. Me permita reparar o meu erro. Vou lhe oferecer um delicioso pêssego. Obrigado, professor. No entanto, eu gostaria de lhe agradecer como você merece. Você pode me deixar descascar o pêssego? Sim, muito obrigado. O estudante ficou surpreso, lisonjeada com a gentil oferta do professor. Você gostaria que, já que eu tenho a faca na minha mão, que eu corte em pedaços para ficar mais confortável para você? Eu adoraria, mas não gostaria de abusar da sua generosidade, professor. Não é um abuso se eu ofereço a você. Eu só quero agradar você em tudo que eu puder. Deixe-me mastigar antes de dar a você também. Não, professor, eu não gostaria que você fizesse isso. O aluno reclamou, surpreso e aborrecido. O professor fez uma pausa, sorriu e disse: se eu explicasse o significado de cada uma das histórias para os meus alunos, seria como dar-lhes a comer frutas mastigadas. Então, a gente precisa ensinar a pensar e não o que pensar. E a doutrina espírita, que prega, a fé raciocinada,
ela vem para nos ensinar a pensar e não o que pensar. E essa é um diferencial da doutrina, né? Que ela levanta as questões para que a gente reflita sobre e assuma o comando das nossas ações. A gente não tem que seguir ninguém, nem o que ninguém pensou. Eles estudaram lá e a gente faz aqui. Não é isso. Né? Os espíritos superiores vieram revelar, né? Vieram nos ajudar a entender um pouco melhor as parábolas de Jesus, por exemplo, né? Que as pessoas, mas eu não entendo aquilo. Né? Se a gente refletir, a gente pode tirar nossas conclusões. Mas os espíritos vieram para nos dar as instruções dos espíritos, né? Tirando o que tinha de mais importante nas parábolas, para que a gente também pudesse pensar. Né? E aí vamos ver algumas coisas que é muito importante a gente começar a refletir para que a gente possa pensar. Né? No Livro dos Espíritos, na pergunta 132, qual é a finalidade da encarnação? É levar os espíritos à perfeição. Para uns é uma expiação. O que é uma expiação? Não é um castigo, não. É porque a gente precisa aprender lições. Então, para a gente aprender, a gente tem que perceber que errou. A gente tem um caminho que o perdão não é uma mágica, né? Eu me arrependi, acabou. Não, tem um caminho a ser percorrido, um caminho contrário, para que a gente possa reparar aqueles danos que a gente cometeu, né? E possa aprender nossas lições. E a outra, para uns é uma expiação, para outros uma missão. A gente, quando pensa em missão, pensa numa coisa grandiosa, né? Pensa em Gandhi, pensa em Kardec. Não, a gente tem missão na nossa vida, como pais, como avós, onde a gente trabalha, é florescer onde a gente foi plantado. Né? A gente encarna onde a gente devia para colher os frutos, para aprender as lições que a gente necessita. E a outra finalidade da encarnação é pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Isso é uma coisa muito importante. Nada é por acaso no universo, né? E a gente não foi criado para simplesmente aproveitar. Nós fazemos parte do universo, a gente faz parte desse contexto e a gente trabalha incessantemente, como tudo no universo, para que as coisas aconteçam. Então, como é que a gente está enfrentando a nossa parte na criação? Né? É muito simples achar que Deus criou todo o universo só para a gente. Só para a gente o céu, para a gente olhar, né? Uma piscina, uma praia para eu ir. Deu a inteligência do homem fazer coisas só para a gente desfrutar. Foi isso, é para isso que Deus criou o universo inteiro. Isso é uma infantilidade, uma fantasia que a gente às vezes escolhe acreditar, né? Mas a gente veio para trabalhar, fazer a nossa parte. Aí os espíritos, Kardec pergunta, os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? E eles respondem, todos são criados simples e ignorantes, e se instruem através das lutas e tribulações da vida corporal. Então a gente vem à Terra com um objetivo muito específico, que é esse, da gente se instruir e da gente vencer as nossas más tendências e se aperfeiçoando através da nossa luta. E aí Kardec pergunta, mas então de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? E os espíritos respondem, chegam mais depressa ao alvo, que é a perfeição, né? Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Veja como isso é interessante, né? Aquele que é ciumento, ele pega fogo, né, por aquela coisa na cabeça que a pessoa é posse, né? O objeto do ciúme é posse dela e que não pode, tem que proteger os outros, corre perigo o tempo todo. A pessoa fica imersa
numa tempestade ali, só pensando naquilo, sofrendo por causa daquilo. Da mesma forma, o ambicioso, ai, fulano tem um carro, trabalhei a vida inteira, não tem carro até hoje. Ou se tem um carro, mas todo mundo agora tem essas SUV, tem esses carros maneiros, por que eu não tenho? A pessoa sofre. Sofrimento é real? É, mas é porque ela quer. Porque se ela não fosse nem ciumenta, nem ambiciosa, nem invejosa, ela não sofreria com isso. Então essa é uma das primeiras coisas que a gente tem para refletir, para pensar, né? Aquilo que me faz sofrer muito. Todos nós temos os nossos sofrimentos, mas vamos eleger só um para pensar sobre ele. Será que se eu conseguisse superar isso, eu sofreria tanto? Tem explicação? Porque a gente tem mania de botar, não, eu vim para o mundo para resgatar, para sofrer. Tem as causas anteriores, com certeza, as nossas aflições, mas muitas são causas atuais. São porque a gente se apega nessas coisas, nessas paixões que a gente ainda tem. E a gente precisa depurar. Quanto mais, quando a gente sobe o degrauzinho daquilo, quanto você deixa de ser ciumento, nossa, que alívio. Para o outro que passou a ser livre na sua mente e também não tem mais aquela pressão em cima, né, para ser, para agir, para ter sempre que demonstrar amor, carinho, etc., e que você é a única pessoa. Então, dá uma paz para os dois. Para aquele que deixou de ser, que confia no outro, o outro vai estar enquanto ele quiser estar. Não adianta sufocar, que quanto mais a gente espreme, mais escorre pelos dedos. Isso aí é uma bobagem. Quando a gente aprende, a gente se liberta disso, né? A ação dos seres corpóreos, ela é necessária à marcha do universo. Olha bem, a nossa ação, ela é necessária para o universo marchar para o seu objetivo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nesta mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que tudo é solidário na natureza. Olha que coisa magnífica se a gente abre o coração para ouvir, né? Tudo é solidário na natureza. Tudo faz parte dessa engrenagem perfeita. Nós, os animais, as plantas, os minerais, tudo é solidário, né? A vida não é competição, ela é cooperação, né? Não sei se dá para ver daí, as árvores as raízes estão de mão dada. Então, a gente tem que caminhar para isso, da competição, que a gente está inserido num mundo altamente competitivo, para a cooperação. É isso aí que a gente precisa fazer. E aí, vamos nesse capítulo aí do Evangelho, que é os trabalhadores da última hora, capítulo 20, nessa parte que fala trabalhadores do Senhor. Algumas traduções é obreiros do Senhor, né? O que o Espírito da Verdade fala para a gente através dessa mensagem? O Espírito da Verdade é aquele Espírito que coordenou toda a codificação, né? Ele coordenou uma falange de espíritos superiores, né? Existe quem diga que ele é o próprio Cristo. Não nos cabe saber, não vai fazer diferença nenhuma se é, se não é. O que interessa é a mensagem, né? Então ele diz o seguinte: chegaste no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Fomos criados simples e ignorantes. Nós, por exemplo, existem os mundos primitivos, nós vivemos no mundo de provas e expiações, existe o mundo de regeneração, existem mundos felizes, né? E como o progresso não para nunca, o nosso planeta se transformará num de regeneração. E aí ele diz isso aí: felizes os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Um dos motivos que me fez escolher esse tema é porque eu acho que a gente está tão imerso no nosso cotidiano, nessa realidade que a gente vive, o que a maioria faz, que a gente se perde um pouco daquilo que realmente a gente precisa saber e que a gente veio fazer aqui. Então, felizes serão os que tiverem trabalhado
o campo do Senhor com desinteresse, movidos apenas pela caridade. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Né? Quando ele fala aí que quando o Senhor voltar, é porque nesse tempo se falava por parábola, e essa é uma parábola, né, de um campo que é semeado, tinha um trabalhador que começou a trabalhar desde o primeiro dia, outro da última hora. Nós não estamos aqui botando isso num outro contexto de que Cristo voltará, não é isso. Né? Então, o que ele nos sinaliza aí muito fortemente? Que a gente se una, que a gente trabalhe junto para chegar a essa perfeição que nos é possível, onde é o amor e a solidariedade é o que importam. E chama de bons servidores aqueles que souberem calar os melindres e as discórdias. Qualquer grupo onde a gente faça parte. É o grupo da ginástica, é o grupo do canto, é o trabalho, é a família, é o condomínio, no WhatsApp, é no centro. Juntou mais de um, dois, começa, né? Os melindres, pelo que um falou, pelo que o outro falou, as discórdias, as desavenças. E, às vezes, num mundo muito imediatista, onde a gente acha que a gente tem que ter razão, né? Então, eu tenho que ser aquele que vou sair vou dar a palavra final, vou dar o ponto final da coisa. E aí começa a se engendrarem fofocas, esse tipo de coisa que, quem dera, nenhum de nós aqui já tivesse vivido num ambiente assim, né? Mas os espíritos da verdade, ele vem nos dizer: bons servidores, né? Benditos serão aqueles que souberem calar os vossos melindres. Pensar, olha, eu não tenho que me ofender com isso, né? Eu vou ficar magoado pela obra, né? Por aquilo que é maior, que é o nosso objetivo maior. Então, que a gente saiba calar nossos melindres e as nossas discórdias. Mas, infelizes, o que por suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça? Se não tivestes piedade dos vossos irmãos, se vos recusastes a lhes estender as mãos, e se esmagastes o fraco em vez de o socorrer. Os espíritos, eles são bem assertivos. Eles não têm meias palavras, né? Às vezes parece até que eles são pouco agressivos. Não, eles só estão querendo sacudir a gente, é para isso mesmo. Eles vieram para nos esclarecer, eles vieram para abrir os nossos olhos, para que a gente discute e veja que a gente está sempre caindo na mesma coisa. Né? Vamos errar diferente, mas esse aqui, vamos abrir o olho e não vamos fazer mais. Então, a piedade com os irmãos, né? Estender as mãos, esmagar o fraco em vez de o socorrer. Né? Por que pedis graça, se procurastes a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade. Nada mais tendes a pedir. A gente mais tarde vai falar um pouco sobre essa história da recompensa, mas o que é isso? Né? Por que eu acho importante que diz aí: já recebestes a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade. Porque quando a gente faz as coisas, né, a gente está esperando, nossa ação vai ter uma reação. E a gente é que escolhe. A gente é que escolhe essa recompensa. Pode ser boa, pode ser ruim. Mas a gente escolhe o efeito da nossa ação. Então, se a gente já recebeu, por quê? Porque eu não fiz o bem, eu não estava nem aí para ninguém, eu estava a fim de curtir a minha vida nos prazeres e me sentir o máximo, estar por cima,
né, ganhar a parada, o jogo, mas aqui na Terra, no que eu estou vendo, naquilo que é mais imediato para mim. Então, eu vou receber, né, a reação àquela minha ação. Então, você não tem mais nada a pedir, não adianta depois vir, mas olha, eu estava equivocado, né? Quando vê que não é bem assim a coisa, você pode se arrepender, sim, isso é muito válido. Mas tem um caminho a seguir para reparar, como falamos no início, né? Deus faz nesse momento a enumeração de seus servidores fiéis e já marcou com o seu dedo os que só têm a aparência do devotamento para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Então ele diz aí também que os servidores do Senhor têm que ter coragem. Por que temos que ser corajosos? Olha que eu estou me colocando aí no meio, mas estamos todos nós, pelo que a gente vê, todos somos servidores. Como a gente vai servir é que está a questão, né? Por que coragem? Porque a gente está remando contra a maré, não está? Num planeta de provas e expiações. É aquela velha história, né, dos colegas lá, que chega, o adolescente chega em casa, eu tirei nota vermelha na prova, mas todo mundo tirou. E a mãe vai dizer, mas você não é todo mundo. Né? E é uma verdade, a gente está inserido, imerso num planeta de provas e expiações, cada um com as dificuldades que precisa enfrentar para dar passos adiante. Agora, precisa ser corajoso. Se eu sei para onde vou, é muito mais fácil. Porque quem não sabe para onde vai, tanto faz, né? Mas se nós sabemos que nós somos espíritos criados simples e ignorantes, e estamos a caminho da perfeição, eu sei para onde eu vou. Sei que essa é uma passagem, e que eu estou tendo as provas de que eu necessito. Uns mais leves, outros mais pesadas, mas Deus, que é Pai amoroso, nunca nos dá provas maiores do que a gente pode aprender naquele momento. Né? Ninguém vai botar seu filho de 7 anos numa universidade de física quântica. Não vai dar? Pois é. Nós também, que ainda estamos lá caminhando, né? Somos ainda espíritos inferiores, né? Não vem com essa que a gente vai ter que resgatar e aprender as lições todas. Não. A gente vai aprender as lições que a gente está apto a aprender. E nós, que já não somos espíritos tão inferiores, escolhemos as nossas provas. É quando chega aqui, a gente dá uma desanimada, porque a gente quer fazer parte do contexto da festa e a gente dá uma relaxada naquilo que a gente mesmo se comprometeu. Não, nessa encarnação eu vou trabalhar isso. Né? E aí a gente tem que ser corajoso por causa disso. Porque é a esses que não recuaram diante da tarefa que vai confiar os postos mais difíceis na obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Nós temos a nossa tarefa, não podemos abrir mão dela, né? E que a gente está aqui, a gente estuda o Espiritismo porque a gente não quer recuar diante da tarefa. Se nós já chegamos até aqui, se nós estamos estudando, se nós estamos pensando um pouco antes de fazer as coisas, se nós temos a boa intenção de querer acertar, nós já estamos no caminho. E não podemos desistir. É para nos dar coragem que a gente tem que ver que a gente é importante na obra da criação. E aí a gente vai agora para o capítulo Sede Perfeitos, né? Que é no pedaço que fala do homem de bem. Porque nesse capítulo que a gente acabou de ver, parece isso, ou você vai acertar e vai ficar tudo bem, ou você não vai conseguir, vai se dar mal de vez. Não existe céu e inferno eternos, isso não existe. Então vamos entender. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Então, outra vez, é a justiça, o amor e a caridade que tem que ser os alicerces das nossas ações. É esse o ponto da questão, o resto é pura fantasia.
É nisso que a gente tem que trabalhar, cada minuto, cada dia que a gente tem a oportunidade de acordar e ver que a gente está encarnado ainda. E aí, nesse mesmo capítulo, fala-se dos bons espíritas. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, né, de um homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e o outro são a mesma coisa. Então, aqui os espíritos estão nos ensinando o quê? Que a gente precisa se instruir, é pela razão, né, que a gente vai aprender, que a gente vai ampliando os nossos horizontes, a gente vai vendo como é que são as coisas de verdade. Mas que a gente precisa sentir. Não adianta que o espiritismo, que a doutrina dos espíritos esteja na nossa cabeça, decorada. Sei as 1019 perguntas e respostas de cor. Já li, já reli o Evangelho, está tudo certo. Uma vez eu encontrei um senhor na rua, eu nunca esqueço disso, que ele falou que ele tinha terminado o curso do espiritismo e já estava tudo certo. Ele participava aqui do estudo sistematizado, e falou assim, não, eu já me formei já não estou indo mais lá porque eu já me formei. Falei, o senhor já se formou, mas parabéns, né? Porque a gente fica lutando aí em cima, tentando agir de acordo, se moldando no negócio, e ele já estava formado, o negócio dele já estava tudo certo. Então, nós precisamos ter na cabeça, mas ter no coração. É só quando a gente conseguir alinhar isso, a razão com o sentimento, que a gente vai conseguir alavancar a nossa evolução, ser felizes como a gente deseja, só que a gente está batendo cabeça, procurando no lugar errado. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, a fé raciocinada é muito importante. A gente não tem que comer com papel e tudo está escrito aí. E nem em lugar nenhum. É isso, é pensar. É aprender a pensar. E a gente raciocinando, você fala, não, isso é verdade, eu sinto aqui que tem razão isso, que é por aí. A gente nunca deve se negar a oportunidade de duvidar, até para a gente procurar, estudar e chegar a uma conclusão. Eu quero isso para mim ou eu não quero isso para mim. Mas precisa ter essa reflexão, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, Deus não espera de nós, né, os bons espíritos estão aqui esclarecendo, que a gente saia de uma encarnação totalmente resplandecido, ou agora eu sou só luz, estou lá com os espíritos superiores. Não, reconhece-se pelo esforço que a gente faz para dominar as nossas más inclinações. E também o inverso também é verdadeiro, não é porque ele diz aqui pelos esforços que eu me esforço um pouquinho. Não, mas eu estou me esforçando. É um esforço verdadeiro, gente. É de ser honesto consigo mesmo. Estou travando essa luta, vou caminhar, mas ainda não, então é nem 8 nem 80. Nem achar que está o máximo, nem se contentar com tão pouco, né? Então o verdadeiro espírita esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. Sempre. Olha que os espíritos não costumam usar essa palavra sempre, nunca, são coisas muito permanentes, né? Mas aí eles usam isso. Você sempre conseguirá se você tiver uma vontade firme. Então a gente tem que regar a nossa vontade, porque a gente sabe onde quer chegar e fazer o que tem que ser feito, sem drama e sem sofrimento. Né, Valéria? O Cristo Consolador. Esse negócio que eu falei agora, né, fazer o que tem que ser feito sem drama, sem sofrimento. Essa foi uma frase que me ajudou muito. Quando a gente fica procrastinando as coisas, até coisa boba. Ah, eu tenho que arrumar aquele armário lá. Não, amanhã eu arrumo. Eu tenho que fazer assim, amanhã eu faço. E eu escutei essa frase e ela me deu uma chacoalhada, que agora eu falo para mim mesmo, não,
vamos lá fazer sem drama e sem sofrimento. Então, se eu tenho que mudar uma atitude, estou vendo que eu estou no caminho errado, vamos lá, vamos fazer. Então, ela me ajudou e por isso eu estou aí repassando para vocês, né? Aí agora a gente vai para o Cristo Consolador. A gente está fazendo um tour pelo Evangelho hoje. Meu pai não quer aniquilar a raça humana. Isso é do Espírito da Verdade também. Por quê? Quando a gente vê os Espíritos falando muito duramente, parece até que a gente vai sucumbir e não vai conseguir, né? Mas está aí. Ele não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar, crede e orai. Quando a gente crê, a gente se move para fazer as coisas, porque a gente acredita naquilo. Né? Quando você vai empreender num negócio que você acredita que aquilo vai ser bom, você se dedica ao máximo a fazer aquilo. Então, a gente precisa crer primeiro para a gente gerar na gente essa vontade firme de fazer e de superar os obstáculos para chegar lá. E orai, porque é através da oração que a gente se conecta ao nosso anjo guardião e a todos os espíritos amigos que estão sempre ao redor de nós. Só que a gente não acessa eles, porque a gente está, sabe, está de olhos fechados, reclamando, chorando, se achando pobre coitado, se fazendo de vítima. Então a gente não ouve todo o bem que está ao nosso lado. E quando a gente se vitimiza e quando a gente se desespera, quando a gente perde a esperança, a gente chama para o nosso redor espíritos que estão nessa sintonia nossa. Ou que estão a fim de brincar, ou que querem carregar a gente para esse lado mesmo, lado onde eles vivem, que é de sofrimento. Então, crede e orais, para a gente estar numa sintonia em que a gente se expanda, que a gente seja ajudado, que a gente ajude, e que a gente, com isso, vai alavancando a nossa encarnação. Porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Então, a gente, através do nosso trabalho, temos que desenvolver as virtudes que já estão dentro de nós, porque a consciência de Deus está aqui, dentro de nós, só que é em sementes, nós é que temos que cultivar. Olha só como é bonito isso que o Espírito da Verdade diz. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai e meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Isso é muito bonito, né? Eles não vieram até nós fazendo uma doutrina porque querem dizimar ou porque eles se tocam. É com o coração que eles vêm nos socorrer. E olha, um socorro dessa magnitude, a gente não pode ser bobo de não pegar, né? Então está aí para a gente ver. É para crer, amar e meditar sobre todas as coisas que vos são reveladas. É para a gente pensar. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, a primeira coisa que nós viemos fazer nesta encarnação é amar. É amar da forma melhor que a gente puder. Quanto mais a gente for desapegado, mais a gente sabe amar. É o amor incondicional, que aqui no planeta de provas e expiações é muito raro, o amor de fato incondicional, né? Mesmo de pai, de mãe, que a gente costuma dizer que é um amor incondicional, não é tanto assim. Porque são nas famílias onde vêm os espíritos para se reajustar.
Então, nem sempre é um mar de rosas, onde esse... Mas é justamente por isso, porque é ali onde o amor tem mais possibilidades de resolver a condição daqueles espíritos, né, de se transformar, do ódio se transformar em amor. É exatamente por isso que eles nascem juntos. Para que esse amor possa se transformar num amor incondicional. Tudo é perfeito no universo, a gente que não entende. Então aí, espírita, amai-vos, instruí-vos, eis o segundo mandamento. Porque quando a gente se instrui, quando a gente tem conhecimento, né, quando a gente vê uma pessoa que não sabe ler, olha a dificuldade de estar no mundo. É no ônibus, tudo está escrito, gente. De pegar um recado. Não pode pegar um recado, de anotar um telefone, porque não sabe. É porque a gente não para imaginar como é a vida de alguém que não sabe ler, nem escrever. E que nós temos muitos ao nosso redor, não é? E depois que você aprende a ler e escrever, dá para voltar atrás? Não dá. Não dá para fingir que não sabe. Quando você olhou, você já leu. Pois é, quando a gente se instrui, a gente vai aprendendo a compreender como funciona esse universo maravilhoso. E compreende que faz parte dele. Então o nosso sofrimento fica menor. E a nossa vontade de acertar fica maior. Porque quanto mais eu aprender, mais eu vou poder ser pleno. É essa a recompensa de verdade que a gente tem. Deus não está esperando a gente no céu, ou depois na espiritualidade, quando a gente desencarnar, e está lá com um pacotinho de recompensa pelo que a gente fez de bonzinho. Não é isso. É a nossa consciência tranquila. A única pessoa que estará com você durante toda a vida é você mesmo. Ame-se. Então, esse amor, primeiro tem que ser pela gente mesmo. Do mesmo jeitinho que a gente é, com os defeitos que a gente tem, a gente precisa se amar. Gordinho, baixinho, comprido, cabelo bom, cabelo ruim, qualquer jeito. A gente tem que se amar primeiro. Para a gente poder amar o outro. Ninguém dá o que não tem. Como eu posso amar verdadeiramente alguém se eu não amo quem está comigo o tempo todo, que sou eu? Não dá, né? Ah, eu amo meus filhos mais que a mim mesmo. Você não vai ensinar eles a amar. Porque você não se ama. Como é que você pode amar os outros mais que a você mesmo? Não dá. A gente precisa aprender essa grande lição que é se amar. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas do que as vossas. Então, os bem-amados, de novo, são aqueles que se dedicam ao próximo, né? A doutrina, ela dissipa o erro das revoltas. Por quê? Porque você compreende melhor as coisas. Você não fica, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que o fulano nasceu lá naquela família, está lá passeando de iate, fez faculdade, e eu estou aqui ralando e não consigo? Ele dissipa a revolta por tantas coisas. Por que alguém tem um casamento tão feliz e o meu está assim? Até porque o jardim dos outros é sempre bonito, você não está lá para ver como é que é, mas é o que você olha e parece que é lindo. No mundo, no planeta de provas e expiações, não tem essa coisa perfeita. Nenhuma família é perfeita, nenhum filho é perfeito, nenhum pai, nenhuma mãe. Não existe isso. A gente precisa aprender a se amar, né? Então, ele conclama que o sopro dos espíritos, né, são essas valiosíssimas lições que a gente recebe, possam dissipar as nossas más inclinações, como aí está falando da inveja, né? E que a gente possa dar passos adiante. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida para vos lançardes um dia
livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, para serdes artífices da vossa imortalidade. Então nós estamos com a faca e o queijo na mão. Esse é o diferencial do Espiritismo. A gente não tem que seguir o que o outro fala, ser obediente a uma regra pré-estabelecida que não foi estabelecida por nós. Nós estamos aí, fomos criados fracos, simples, e nós é que vamos nos construir e nos moldar. Nós seremos seremos felizes, seremos perfeitos, porque nós nos fazemos assim. E é dessa luz que a gente morre de medo. A gente morre de medo de ser artífice da nossa vida. A gente queria que alguém dissesse como é que faz. Desse uma receitinha de bolo para a gente. Mas não tem receita de bolo. A beleza está nisso, né? Nós somos os artífices da nossa imortalidade, somos eternos e imortais. Então, o que nós vamos fazer da nossa imortalidade? Jogar fora as oportunidades e aguardar por outras? Porque nós temos livre-arbítrio, podemos fazer isso, até o momento que Deus permitir. Por isso que a gente toma uns trancos de vez em quando, né? Ou de vez em sempre. Porque a gente não aprende, aí vem, ó, pá, aí joga a gente lá para frente, né? Isso individualmente e coletivamente, porque esses flagelos destruidores, todas essas coisas horríveis que acontecem, fazem parte do contexto. Se a gente não aprende a ser solidário quando está tudo numa boa, vamos ver se quando está tudo ruim, aprende. É para isso que acontece. Se a gente aprender, não precisa mais disso. Primeiro que a gente não vai jogar lixo, não vai destruir o planeta, e não vai ter essa desordem aparente, né, nas estações e nas coisas. Se a gente souber respeitar, tudo vai fluir como deve ser. Então, essas consequências que a gente sofre, é a gente mesma que provoca, né? Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. É o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Guardai-vos. Oi? 13. Ih, gente, eu mesma escrevi. Falei errado, desculpa. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que estás no céu. Isso é Mateus. E por que escreveu isso? Porque no tempo de Jesus, os fariseus, quando eles iam entrar no templo, ou iam dar ao rei lá a sua contribuição, eles contratavam aqueles trompeteiros, né, que a gente vê no filme. Aí fazia, todo mundo parava para olhar o que estava para adentrar o recinto. Aí ele ia lá, eis aqui a minha doação. Então, todos no reino sabiam que ele estava fazendo aquilo. Mas, na maioria das vezes, era para atender o seu interesse pessoal, né? Então, quando aqui os Espíritos nos dizem que a gente tem que se guardar, não fazer as coisas boas para mostrar aos outros, né? São várias dicas que eles vão nos dando. Fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é mais mérito ainda. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, quer dizer, para ver as coisas de mais alto, de maior amplitude do que as pessoas, é necessário abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Eu sei porque eu estou aqui, eu estou trabalhando pela minha evolução espiritual. E é só assim, quando a gente sai daquela coisa, né, que a gente está junto, é que a gente consegue perceber e a gente não cai numas armadilhas, né? Quando alguém futuca a gente querendo que a gente se irrite, a gente pode parar e pensar, não, eu não vou cair nas armadilhas de lobos, né?
Eu não vou me irritar. Aí a gente começa a assumir o controle das nossas emoções, porque emoção é aquela coisa que você reage sem pensar, né? Você fica com raiva, você fala coisas que você não queria falar, não são nem de verdade. Mas é porque aquilo vem, né? Então, quando a gente aprende a... Não, olha, eu preciso realmente, neste momento, trabalhar a minha irritação, a minha cólera. Eu não quero mais ser colérico. Então, eu vou dar uma volta, vou virar as costas, eu vou embora, respirar fundo. Que aí, quando passa essa emoção, você vê que não valia a pena mesmo. E é assim que a gente vai aprendendo. É necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação do testemunho, está faltando um aí, dos homens e esperar a aprovação de Deus. Então, a gente precisa realmente botar essa meta, onde eu vou chegar, para que a gente possa se trabalhar, né? Colocar-se no lugar do outro faz do mundo um lugar de todos. Isso é uma reflexão que a gente pode ter, né? E, para a gente encerrar, eu peguei esse trecho aí, que é: fora da caridade não há salvação. E aí é a caridade segundo São Paulo. Eu, quando li esse trecho, eu vi que eu tenho que refletir muito sobre o que é caridade. Que a gente, né, eu estou avaliando por mim, né? Preciso refletir muito, porque o conceito que eu tenho de caridade não chega aos pés do que eu hoje consegui ver, né, quando estava preparando a palestra, porque a doutrina espírita é assim, você lê, você estuda. Por que a gente tem que estudar sempre? Porque você lê determinadas coisas, mas você ainda não está preparado para entender aquilo, ou aquilo naquele momento não era importante. Mas, de repente, você lê e parece que a página se iluminou e você fala: meu Deus, é isso. Então, vamos aí prestar atenção. A caridade segundo São Paulo. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, porque na música lá do Renato Russo é amor, né? Eu sempre achei que era amor, mas é caridade. Você vê como caridade e amor estão assim. Sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, quer dizer, se tiver todo o conhecimento do mundo, se eu tiver toda a fé, até o ponto de transportar os montes, e não tiver a caridade, eu não sou nada. Se distribuir todos os meus bens e sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso se aproveita. Se a gente fizesse alguma dessas coisas, aí a gente já ia achar que estava bacana, né? Que a gente estava podendo. Mas a gente não seria nada se não tiver caridade. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, outra vez aparecendo essa coisa bem definitiva, jamais há de acabar. Olha que interessante, a caridade jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Então, mesmo que aconteça tudo isso aqui, a caridade não há de acabar. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três virtudes, porém a maior delas é a caridade. Paulo escreveu essa carta aos Coríntios. Então, que a gente saiba contemplar mais do que só ver, né? Que a gente saiba agradecer mais do que pedir, sentir mais do que dizer, acreditar mais do que temer,
Porque a coragem é o ato de ir com medo mesmo. A gente não vai ser corajoso só quando a gente estiver... Não, você tem que ir com medo, que aí o medo some e você consegue fazer o que você deseja. Que saibamos ser mais do que simplesmente passar pela vida. Então, hoje eu trouxe esse passeio aí pelo Evangelho para ressaltar o que realmente a gente precisa fazer, né? A gente precisa trabalhar o nosso campo interior, né? Semear o nosso campo, vamos usar as parábolas, para que a gente possa ter uma boa colheita. Se a gente semeia só um canteirinho, qual é a lógica? Só vai, se, né, as condições forem propícias, vai sair só um bocadinho ali numa hortinha. Se eu semeio um campo, a probabilidade, né, de florescer e de meu campo ficar viçoso e dar bons frutos é muito maior. Então, isso é uma convocação, né, que os Espíritos nos fazem para nos debruçarmos na semeadura da nossa encarnação, dessa preciosa oportunidade que nós estamos tendo, porque muitos espíritos aguardam na erraticidade a oportunidade de encarnar, de avançar, não que lá eles não possam avançar, mas a prova, lá estuda, a prova é aqui. Então é muito sério o que a gente está fazendo com os nossos dias, né? A gente precisa, para ter uma colheita abundante, semear e transbordar generosidade, solidariedade, amor, caridade. Não são palavras vãs, como se tornaram, porque elas são mal usadas. Elas são virtudes profundas, que tocam o nosso coração quando a gente pensa nelas de coração aberto. A gente sente que a gente está expandindo quando a gente pensa, né? E as recompensas que a gente espera são essas, é do nosso crescimento e desse bem-estar que a gente passa a sentir, né? Precisamos sorver os ensinamentos da doutrina, sentir, concatenar a nossa razão com a nossa emoção e transformá-las em ação. O mundo está cheio de oportunidades. Esse é a nossa abençoada oportunidade, onde a gente encontra muitas pessoas durante um único dia, onde a gente pode praticar e exercitar esses valores que a gente julga e que a gente aprendeu aqui hoje, né? O quanto são importantes. Que a gente possa não ter medo da luz. Que a luz venha a iluminar nossos dias durante essa encarnação. Muito obrigada aí pela atenção de vocês. Uma boa noite e uma semana de muito trabalho no sentido espiritual.